Basicamente, o problema que a gente vai começar a ver a partir desta semana, tá? Para aqueles que já tinham olhado o material lá que eu tinha postado anteriormente, vai ser uma espécie de revisão ainda. Não tudo, tá? Vai ter coisa mais pra frente que aí vai ser nova. Mas basicamente a gente tem que discutir como é que eu vou fazer o controle de temporização do Arduino. Então, pessoal, o nosso grande problema está associado a esse tipo de estrutura de código que é bastante comum o pessoal tentar fazer com o Arduino, tá? E aí que tá o pepino, tá? Por ser uma coisa bastante comum, vocês vão encontrar isso na internet, um monte de exemplos usando, tá? E vocês vão ter problemas na execução desse código. Então eu uso esse código aqui para mostrar como um exemplo do que vai acontecer, tá? Por mais que a gente tente usar abordagens diferentes para tratar o problema de varredura, pura e simples, tá? Quando eu uso esse tipo de comando, que é o comando delay aqui, eu estou paralisando a execução do meu código. Então, o que vai acontecer aqui? Basicamente, o que a gente está tentando fazer aqui nesse código? Vou fazer uma leitura rápida do código aqui para vocês, tá? Eu estou fazendo a leitura do pino 2, a gente ainda não viu o digital read, então acreditem em mim, tá? Como o próprio nome está dizendo, né? Leitura digital, tá? Eu estou fazendo a leitura do pino 2 e baseado no valor do pino 2, que pode ter um valor 0 ou pode ter um valor 1, eu estou decidindo que seção do código aqui que eu vou executar, tá? Mas basicamente, independente da seção de código que eu execute, eu estou colocando lá o pino 13, que é o pino que vocês têm o LED da placa do Arduino. Depois eu vou mostrar isso daí lá no Tinkercad, tá? Tô apagando, tô desligando o LED, por assim dizer. Tô esperando 5 segundos, tô dando um delay de 5 segundos. Tô ligando o LED, tô dando um delay de mais 5 segundos. Então imaginem aqui que a minha chave, vou dizer que o 0 é chave aberta, tá? Imaginem que a minha chave esteja uma chave aberta. O que isso daqui significa na prática? Se o meu botão estiver aberto, eu vou desligar o LED, esperar 5 segundos, ligar o LED, esperar 5 segundos. E a próxima leitura do botão, eu só... Imagina que não tenha mais nada de código, tá? Na melhor das hipóteses, a próxima leitura que eu vou fazer do botão, na melhor das hipóteses, a próxima vez que eu vou voltar para a linha 1 aqui, vai ter passado 10 segundos. Aí vocês vão concordar comigo que em 10 segundos o usuário foi lá, apertou meia dúzia de vezes o botão e chegou à conclusão que aquela máquina que vocês fizeram estava estragada, tá? Então imagine que o ano que vem vocês vão ter, por exemplo, projetos. Vocês vão ter que pensar em algum projeto para realizar no ano, tá? Imagina o usuário lá de vocês, imagina o professor. O professor então tem dedo mágico, né? Meu dedo é mágico, do Cloud também, tá? A gente chega lá, vai apertar o botão, aperta o botão e não consegue observar nada. Então vou ficar apertando o botão, vou apertar 2, 3 vezes, nada aconteceu, então o código está com problema. Então isso é um problema universal, tá? Isso não é só com o professor, vocês mesmos, né? Vocês apertam o botão meia dúzia de vezes, nada acontece, vocês chegam à brilhante conclusão que alguma coisa de errada tem. Aqui o problema não está na forma como o Arduino está funcionando, ele está funcionando adequadamente do jeito que vocês programaram, tá? Aqui o problema está na forma como vocês pensaram em estruturar esse código. Então a gente tem um problema justamente, que é o que a lâmina está dizendo aqui, que é um problema de interatividade. Vocês têm uma coisa que não vai executar, não vai fazer a leitura do botão, melhor dizendo, com a frequência necessária para que vocês entendam que aquilo ali está funcionando. Tá? Maravilha. Ok. Então a gente tem que pensar em soluções para resolver esse tipo de problema. E a solução é muito simples, pessoal. Basicamente a gente vai banir o uso de delay. Eu não quero nenhuma instrução ao longo do meu código. E daqui em diante vocês vão ver que isso daí vai ser o normal para vocês, tá? Vocês não vão codificar nada onde vocês paralisem a execução do código. Na prática, o que a gente quer? A gente quer que o nosso código sempre fique executando na maior velocidade possível e ele execute na maior velocidade possível, mas ainda assim consiga realizar essa função que a gente pretende implementar, que é simplesmente controlar período entre as coisas. Basicamente o que eu quero com esse código, eu não quero que o meu código fique, meu Arduino fique travado durante 5 segundos, durante 10 segundos no total. Eu quero simplesmente que ele só execute essa instrução aqui, a instrução da linha 5 segundos depois da anterior. Então, na verdade, notem que se a gente aborda o problema de uma forma mais clara, não se trata de parar a execução, se trata de controlar tempos.
E justamente por isso que a gente vai falar de temporizadores. Vamos encontrar uma outra forma de entender como fazer o controle de tempos no nosso código, ok? Então eu explico aqui para vocês, o que eu falei para vocês, eu explico aqui na lâmina para ajudar vocês depois a entenderem, né? E ainda brinco, né? Que tem uma situação ainda pior, né? Não só a gente vai esperar 10 segundos para fazer uma nova leitura do botão, como quando a gente realizar a leitura do botão, a gente tem que ter a sorte de o usuário ter apertado naquele instante. Porque senão só dali mais 10 segundos, vocês entendem? Então o problema vai se tornando cada vez mais complexo, tá? Maravilha. Então, pessoal, justamente a gente vai continuar implementando uma técnica de varredura, tá? Porque a gente ainda não entrou com um conceito que bem mais à frente vocês vão entender que é uma alternativa a fazer varredura de dispositivos, que seria usar interrupções, tá? A gente não está usando interrupções ainda no momento, tá? Então, a técnica que eu vou continuar usando é o que a gente chama de varredura ou pooling, tá? De dispositivos. Basicamente, eu vou ficar fazendo leitura e escrita nos meus diferentes dispositivos com uma frequência suficientemente alta de modo a garantir que tudo funcione adequadamente, tá? A única coisa que eu quero fazer é eliminar o delay, tá? Eu quero controlar tempos sem parar a execução de código, tá? Maravilha. Então, justamente por isso a gente vai entrar com temporizadores. Primeiro, pessoal, eu vou mostrar um temporizador mais simples, tá? Depois vocês vão me entender por que isso. Muito embora lá no Moodle para vocês eu tenha postado já o material de temporizador com estouro junto, tá? Mas para não complicar muito de partida com a questão de estouro, tá? De overflow, deixa eu explicar o temporizador e mais para frente a gente fala do overflow, que aí vocês vão entender o que significa. Então, basicamente, pessoal, dentro do Arduino, e aí agora eu estou falando com as bibliotecas Arduino também, existe uma alternativa para eu controlar a passagem de tempo sem usar a função delay, que é usar essa função milis, tá? Eu não me lembro quem que me perguntou, eu me lembro que teve um colega de vocês, que inclusive a gente ficou conversando um bom tempo, mais de hora, que me perguntou, ou eu fui explicar como é que a função milis era implementada, tá? Ela é uma função bem complicada dentro do Arduino, tá? O jeito que ela é implementada não é trivial, tá? Usa interrupções por baixo justamente e outras formas, mas por enquanto a gente vai usar essa função. Basicamente a função milis é uma função que simplesmente me diz quanto tempo passou desde que eu iniciei o programa no Arduino. Perfeito? E esse tempo que eu estou indicando para vocês é um tempo que é expresso para a gente em milissegundos, tá? Então em suma, se o meu Arduino está funcionando a 10 minutos, eu vou ter 10 minutos vezes 60 segundos vezes 1000 milissegundos a cada segundo, tá? Então eu vou ter um tempo que a função milis vai me retornar. Essa informação só desculpa, deixa eu tomar água. Eu acho que eu tô berrando aqui no microfone sem necessidade. Mas é o hábito de professor, né? Eu chego em sala de aula e começo a berrar. Mas em suma, pessoal, tentar falar um pouquinho mais baixo aqui. A função milis me diz quanto tempo passou. É como se eu tivesse um relógio na parede, tá? E eu iniciasse o relógio no momento que o meu programa inicia no Arduino. Então ele começa a contar o tempo, tá? Então, basicamente, isso me permite substituir o delay pelo uso, digamos assim, de um pequeno trecho de código com a função milis, tá? Que eu posso mostrar aqui por esse código. Então, na verdade, aqui eu vou dizer para vocês que era até mais fácil eu mostrar para vocês direto aqui no Tinkercad, mas deixa eu explicar aqui e em seguida eu vou para o Tinkercad, tá? Então, o que vai ter nesse meu código usando milis que vai me permitir substituir o uso de delay? Primeira coisa, tá? Eu preciso ter uma variável. Essa variável tem que ser desse tipo de dado aqui, unsigned long, tá? Eu vou explicar em seguida para vocês. Mas eu tenho que ter uma variável que vai armazenar o último instante de controle que eu tive. Então pensem o seguinte, pensem no uso de relógio de vocês, tá? Imaginem que vocês, eu vou usar isso daí como exemplo. Imagina que vocês estão numa pista de corrida e vocês querem controlar o tempo que vocês vão levar para dar uma volta. Só que o relógio que vocês estão usando, tá? Um relógio bem antigo, ele não tem cronômetro, tá, pessoal? Vocês vão ter que controlar o tempo de uma outra maneira. Então a pergunta é, como é que vocês fariam o controle de tempo? Simples, né? O que vocês vão fazer? Antes de começar a correr,
vocês vão olhar o relógio, vão olhar que horas são, concorda comigo? E vocês vão olhar que horas são e vocês vão guardar aquele horário. Basicamente o que eu estou dizendo para vocês é que a gente vai guardar o horário do início nessa variável. Perfeito? Como é que vocês fazem depois para controlar o tempo que vocês levaram para completar a volta? Quando vocês chegam no final da volta, vocês olham de novo o relógio. A gente está olhando o relógio aqui. Lembrem-se que milhas para nós agora virou olhar relógio, tá? Vocês olham de novo o relógio e vocês calculam a diferença, né? A diferença entre a hora atual e aquela hora que eu memorizei, que foi quando eu comecei a correr, me dá um intervalo que eu gastei. Perfeito? Então, uma vez que eu tenho o intervalo que eu gastei, eu posso verificar se esse intervalo é maior ou menor que o intervalo de controle que eu desejo, digamos assim, controlar. E se eu quero continuar fazendo esse mesmo tipo de controle, ou seja, completei minha primeira volta deu 2 minutos. Agora eu tenho que controlar a próxima. Guardo de novo a hora do relógio e vou para a próxima volta. E fico repetindo isso daí indefinidamente, tá? Então, antes de eu ir para o Tinkercad, lembrando a função aqui que é chave nessa nossa conversa, tá? Antes de eu ir para o Tinkercad, a função chave para a gente fazer isso tudo é a função millis. E a função millis, de novo, vai me dar o número de milissegundos que passaram desde que eu comecei a rodar o meu programa. Tranquilo? Como é uma variável que... Milissegundos, né, gente? É um número que, com o passar do tempo, essa variável vai crescer significativamente. A gente usa o maior tipo de dados que a gente consegue dentro do Arduino, que é o tipo unsigned long, tá? Usando esse tipo de dados aqui, unsigned long, a gente consegue garantir que millis não volte a zero por cerca de 50 dias, tá? Depois eu vou comentar que esse é justamente o problema de overflow. Era o exemplo que eu tinha feito para vocês lá no início do ano, tá? Então vamos lá. Exemplo, temporizador sem store, tá? Então aqui eu vou fazer para 2 LEDs só, tá? Eu vou eliminar o resto dos LEDs rapidamente. Vocês estão vendo a tela do Tinkercad aí? Pessoal? Então tá bom. Obrigado. Então, vou eliminar aqui. Esses caras aqui estão em pull down os dois, tá? O legal seria se eu tivesse em pull up e um em pull down, mas tudo bem. Vamos deixar aqui, não vou entrar agora com esse problema, tá? Então deixei aqui o meu circuito, vou dar um zoom aqui no circuito. No momento não vou ter nada com o botão, tá? Eu só vou mostrar para vocês como é que eu construo o temporizador. Deixa eu apagar esse código aqui. Então, relembrando algumas coisas, né, pessoal? Retomando aqui a nossa brincadeira, tá? De novo, né? O uso do Tinkercad vocês encontram lá no material. Eu não vou perder tempo com ele agora, tá? Já que o nosso tempo aqui de disciplina é bem limitado, o nosso tempo síncrono aqui, tá? Então vou tentar me concentrar nos tópicos que a gente tem que realmente discutir, tá? Então, só lembrando, né? É uma boa prática, né? Declarar as constantes dos pinos, para eu saber onde estão os pinos do meu circuito, tá? Não tentem fazer isso direto no resto do código, tá? Depois eu mostro por quê, tá? Mas vamos lá. Então vou chamar de LED A. LED A tá no pino 6, não sei qual deles é o A, deixa eu ver. É esse daqui, o da direita, tá? LED A tá no pino 6, LED B tá no pino 7. Isso daqui, pessoal, poderia ser feito também desse jeito. Tá? Duas formas na prática com os compiladores atuais dão na mesma, tá? Vou fazer a configuração da placa. A configuração a gente faz na função setup, estão lembrados? Função setup é aquela função que é executada uma única vez no início do código. Então vou dizer que o meu LED A está operando como meu pino, né, do LED A, na verdade. Aqui eu estou falando do pino do controlador, né? Meu pino 6 e meu pino 7 estão operando como saídas, tá? Ok?
pinos como saídas. Então configurei os 2 pinos por saída. Vocês notem que eu não estou usando direto o número do pino físico, né? Então me torna muito fácil mexer no circuito, só mexer na constante aqui no início e não ter que mexer no resto do código, tá? Então a manutenção do código se torna muito mais simples, né? E aqui seria a rotina principal. Então basicamente o que eu quero fazer, como um primeiro exemplo, uma coisa bastante simples, eu quero fazer algo desse tipo. Dá um delay. Dá um outro delay. Na verdade, vocês já estão adivinhando que eu não quero usar o delay, né? Eu só estou fazendo isso como exemplo, tá? Fazer um caso mais simples aqui para não ficar uma coisa tão grande, tá? Até porque o problema aqui não é o uso do delay, sim o uso dos timers. Então, fiz o meu código, vou rodar o código. Vocês vão ver os LEDs piscando. Então, piscou ligou dois, desliga os dois e volta o ciclo e se repete, tá? Então, maravilha. De novo, o problema é que quando eu uso o delay, eu travo a execução pelo tempo. Então, eu quero eliminar o delay porque justamente a gente vai introduzir logo em seguida os botões, né? E eu quero ter alguma forma de controle do que está acontecendo com as minhas entradas. Então, eu tenho que eliminar o delay. A pergunta toda é como é que eu elimino o delay e continuo fazendo um controle desse tipo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, tá, pessoal? Eu consigo controlar, e isso vai uma discussão mais longa, tá? Mas eu consigo controlar a operação disso tudo como uma máquina única ou eu consigo controlar cada dispositivo individualmente? Para esse exemplo, é mais interessante para mim controlar os LEDs como se fossem, e eles são na verdade, né, como se fossem dispositivos completamente distintos, tá? Não é interessante que eu controle os dois como se fosse um dispositivo único. Se eu der um outro exemplo para vocês, que a gente ainda não vai fazer, tá? Porque depende dos botões, seria um exemplo de uma sinaleira. Na sinaleira eu não trato cada LED individualmente, eu trato o conjunto dos LEDs, porque o meu objeto, a minha máquina, quer controlar a sinaleira e não as luzes individuais. Perfeito? Maravilha. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou introduzir aqui um controle de tempo para cada um dos LEDs. Então basicamente eu vou fazer isso daqui, um sign long, tempo A e tempo B, tá? Um preciosismo diria pra gente que eu deveria fazer isso daqui, tá? Aqui eu estaria iniciando o meu tempo, então seria a primeira leitura de tempo, né? Nesse caso, marco o tempo inicial. Em muitos casos isso é desnecessário e eu poderia simplesmente substituir isso daqui por igual a zero. Tá? Daria quase que na mesma. Mas se vocês querem ser estritamente corretos, a gente marca o tempo inicial no setup. E agora, eu vou controlar cada LED individualmente. Então, o que eu vou fazer aqui, dar um zoom aqui no código para ficar mais fácil para vocês lerem. Eu vou manter o código aqui embaixo, só para a gente ter uma referência, tá? E agora, pessoal, eu vou fazer um controle diferente. Então, a primeira coisa que eu vou ver é qual é o instante atual. Long atual, qual a? Digo, podemos chamar assim, tá? Só que fica difícil de escrever, né? Então, não vou escrever a hora atual, tá, pessoal? Eu vou escrever simplesmente atual. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Olho o relógio. Desculpe. E marco o instante atual. E aí, basicamente, o que eu vou ver é, será que passou o tempo que eu quero controlar? Passou o intervalo desejado. Se vocês notarem aqui, o que a gente perceberia? A gente perceberia o seguinte, ó, que o LED A, ele liga, aguarda 3 segundos e desliga. Por esse código aqui. Pense o seguinte, né? Primeira instrução que eu faço, ligo o LED A, espero 1 segundo, espero mais 2 segundos, então deu um total de 3 segundos e desligo o LED A.
Então o que eu tenho que ver aqui? Se o instante atual menos a marcação inicial de tempo que eu botei no long A, tempo A, desculpe. Tava pensando o que é long A. Tempo B é tempo A. Se a marcação atual de tempo, minha hora atual, menos o instante do início da volta, né, for maior do que 3 segundos, eu vou fazer alguma coisa. Perfeito? Certo? Então o que eu poderia fazer? Bom, para que isso daqui funcione, pessoal, eu tenho que ter a situação que o meu LED está. Eu poderia dizer, ó, meu LED está ligado, meu LED está desligado, tá? Então eu vou iniciar o LED ligado. Ó, inicio. Eu posso fazer isso ou posso fazer o controle simples de tempo, tá? Mas vamos lá. Inicio com o LED A ligado. Então, digital right. LED A 1. Para ficar exatamente igual ao código aqui embaixo. E depois de 3 segundos eu alterno o estado do LED, né? Então como é que a gente pode fazer isso? Eu vou ter que ter uma variável aqui representando os LEDs, ó. Variáveis que representam os LEDs. Depois a gente vai chamar isso daqui de controle de estado, tá, pessoal? Byte valor A igual a 1, byte valor B igual a 0. Então vou dizer aqui que no início eu tô com o valor A, que é 1, e inicio com o LED B desligado. Para começar bem como a gente fez no código ali embaixo. Ok, então isso daqui depois a gente vai chamar de estado do LED, tá? Estado do LED A, estado do LED B, assim como esses tempos aqui, na verdade, são estados, só que são estados do temporizador, tá? Maravilha, o que eu quero fazer com o LED A? Se passou 3 segundos e ele estava ligado, eu tenho que desligar, concorda comigo? Se passou 3 segundos e ele estava desligado, ele tem que ligar, ele sempre fica fazendo isso, tá? Passou 3 segundos ligado, desliga. Passou 3 segundos desligado, liga. Então aqui basicamente o que eu vou fazer vai ser isso daqui, ó. Isso daqui que eu vou fazer, gente, é para vocês entenderem a lógica, mas não tem sentido do ponto de vista do C, tá? Então na verdade eu vou fazer bonitinho aqui, mas é uma coisa totalmente desnecessária. Daqui a pouco alguém vai perguntar por que é totalmente desnecessário, eu já explico, tá? E vou fazer isso daqui então, digital right, LED A, valor A. Então, basicamente, o que eu estou fazendo com esse código, né? Se o LED estava ligado, ele vai passar a ficar desligado. Se ele estava desligado, ele vai passar a ficar ligado e eu simplesmente configuro o pino para um novo valor, lógico. Último passo que eu tenho que fazer, né? Começo nova marcação de tempo. Como é que eu começo nova marcação de tempo? Eu digo que o meu novo instante para o controle do novo intervalo da nova volta era o tempo que eu tinha olhado no relógio. Maravilha. Então, na verdade, pessoal, resumindo, tá? A estrutura do timer é essa daqui, ó. Não é marco, aqui eu vou usar uma outra palavra, tá? Registro, novo, início de intervalo. Como é que eu faço isso? Tempo marcado é igual a atual. E isso daqui vai funcionar indefinidamente, entre aspas, tá? Vai funcionar, digamos assim, por pelo menos 50 dias, tá? De operação contínua. Então, basicamente, a ideia do timer é muito simples, tá? Eu olho a hora atual, subtraio do instante que eu tinha marcado lá no início da minha volta, do meu ciclo, e verifico se passou o intervalo de controle. Se passou o intervalo de controle, eu faço o que eu queria. Se eu fiz tudo o que eu queria e quero dar uma nova volta, por assim, quero controlar um novo intervalo, eu simplesmente reinicio o tempo de controle. E era isso, tá? Isso daqui vai funcionar. Pergunta óbvia, por que isso daqui é melhor que delay? É melhor que delay, gente, porque vocês vão notar que eu nunca paralisei a execução do meu código. Então, no delay, quando eu dava lá delay
2000, delay 1000, meu código ficava paralisado, ficava travado. Eu não conseguia fazer mais nada. Quando eu estou fazendo o controle de tempo dessa forma aqui, o processador vai passar por essas instruções aqui e vai continuar executando o resto do código. Então eu posso, ao invés de eu ficar paralisado por um certo intervalo de tempo, eu consigo executar outras coisas naquele tempo que antes eu ia ficar totalmente parado. Então com isso eu consigo simular uma operação com vários dispositivos ao mesmo tempo, já que eu não travo a execução do meu código. Tá? Então é muito mais interessante usar uma estrutura desse tipo. Tá? Bom, aqui eu botei a estrutura, faltou a questão aqui do timer B. Né? Então vamos fazer aqui só eu vou mostrar aqui para vocês que funciona, tá? Para o LED A. Depois a gente introduz o LED B. E aí eu acho que o Claudio vai me xingar porque vai ficar senão ele vai ficar sem falar com vocês, tá? Vamos ver aqui se eu não fiz nenhuma bobagem. Na verdade aqui é tempo A, não é tempo B. Meu Deus do céu, né? É o LED A, né? Desculpe. LED A é tempo A. Isso? Isso. Então LED A é tempo A, valor do A, valor do A. Tá, tudo certinho agora. Vocês vão ver que o LED A vai continuar piscando a cada 3 segundos. Se eu não fiz nenhuma bobagem aí no código, tá ali o LED, ó. Vocês podem controlar o tempo de simulação aqui por cima, tá, pessoal? 3 segundos desligou. Vocês vão ver que em 6 segundos vai ligar de novo. Ou não ligou, só para o professor passar por mentiroso. Faltou eu fazer alguma coisa aqui, só um pouquinho. Ó. Erro básico de ser, né, pessoal? Às vezes a gente erra nas bobagens também aqui, né? Fico falando e eu botei valor igual, né? E não valor igual. Eu fiz uma atribuição, não uma comparação. Serve de aviso, né? Que não funciona se a gente não botar o operador adequado ali, né? 3 segundos. Desligou. Ligou. Então tá funcionando o nosso temporizador. 9 segundos vai desligar e assim segue, tá? Só para eu fechar com LED B, então o meu LED B teria uma periodicidade diferente, né, pessoal? Vocês notem que após 1 segundo ele liga. Na verdade ele funciona assim, né? Ele fica 2 segundos ligado e ele fica 4 segundos desligado. Só que no início ele fica só 1 segundo, né? Na primeira volta. Então vocês notem que é uma coisa chatinha de fazer, tá? Então aqui não foi sem querer, tá? Eu inventei na hora. Aqui eu vou criar uma nova variável só para indicar, não precisa ser bool, pode ser boolean aqui, ou bool mesmo. Não precisa ser byte, desculpe. Início B, só para indicar se ele precisa fazer o primeiro controle de tempo. Vocês vão ver que eu vou copiar o meu temporizador, tudo igual. Só que agora eu vou marcar aqui no comentário, né? Timer do... Não é bem timer aqui, né? Vamos usar um temporizador do LED A. E agora a gente vai fazer o temporizador do LED B, né? Então vamos fazer o temporizador do LED B aqui. Colei. Então, temporizador do LED B. LED B. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente alternar pro B, né? Certo? Só que lembrem-se que aqui a gente tem tempos diferentes, né? Eu tenho o tempo aqui de... Nem vou falar aqui do início do ciclo, mas eu tenho que ele tem que ficar ligado durante 2 segundos e tem que ficar desligado durante 4, tá? A grosso modo. Então o que eu tenho que fazer? Meu if aqui, minha comparação do timer tem que ser um pouquinho diferente, ó. Então aqui eu vou controlar de 2 em 2 segundos. Ou eu posso simplesmente indicar um estado do LED. Poderia fazer isso aqui direto aqui ou posso fazer aqui dentro, tá? Então na verdade eu vou fazer assim, ó. If valor B igual a 1, ele tem que ficar 2 segundos ligado, tá? Então vou colocar aqui, vou desligar ele, né? Valor B igual a 0. Então vou desligar ele, vou desligar aquele cara, tá? Se ele não tá ligado, ele tá desligado, tá? Então aqui eu poderia controlar se passou 4 segundos, aí tem inúmeras formas de a gente fazer, tá? Mas basicamente aqui eu tenho que fazer o contrário, né? Então se ele estava desligado, eu vou fazer ele ficar ligado.
Só que eu quero que ele fique desligado não durante 2 segundos, e sim durante 4 segundos, né? Por 4 segundos. Maravilha. Então aqui eu vou ter que ver quantas vezes eu passei por esse intervalo. Mas só deixa eu atualizar toda a estrutura aqui do código. Já que o código em essência é o mesmo, tá? E teria como fazer marcações aqui diferentes de tempos, tá? Isso eu falo para vocês lá no texto que tá lá no Moodle, tá? Acabei criando um exemplo mais complicado do que eu queria aqui. Para o ciclo do LED. Byte ciclos B 0. Pode ser 0. Então, cada vez que eu passo por aqui, tá? Se estava com valor B, então ciclos B if ciclos B for igual a 2, aí eu faço isso daqui. Aí vocês vão ver que ele vai piscar a cada... vai ficar ligado 2 segundos e vai ficar desligado 4 segundos, tá? E os dois vão estar funcionando ao mesmo tempo. Ainda falta fazer o início, tá? Mas aí depois eu posto para vocês a solução para não ocupar mais tempo. Acho que é isso. Deixa eu ver se eu esqueci nada. Acredito que não. Tá? Vai ficar 4 segundos desligado. Vocês vão ver. Então ficou um pouquinho diferente ainda. Depois eu posto a resposta completa. Ó, ligou em 4 segundos. Vai ficar 2 segundos ligado. Desligou, né? E o LED A tá continuando a vida dele. Então, fora o problema aqui de controle dos LEDs em intervalos diferentes, que é um problema um pouco mais chatinho, tá? Vocês notem que eu estou fazendo o que, pessoal? Essencialmente eu estou conseguindo controlar os tempos dos diferentes LEDs sem usar delay, que é o que a gente queria realizar nesse nosso problema, tá?